Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Glória, glória, glórias. Evangelho de Mateus, capítulo 4, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Glória, glória, glórias. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 3 diz: E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pai soberano e bendito e amado, diante desta palavra, meu Pai, eu oro nesse momento e te peço, Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui presentes nesse lugar. Que o Senhor fale, meu Pai, com aqueles que ouvem à distância, e que o Senhor, meu Pai, nos abençoe com poder e glória, para que nós sejamos alimentados, para que nós sejamos saciados no nosso espírito e na nossa alma, para que o Senhor fale ao nosso coração. Por isso, meu Pai, eu oro e eu clamo, para que no nome de Jesus, o Teu Espírito venha sobre cada um de nós e nos abençoe, e que esta Tua palavra vá e produza o fruto para o qual é enviada. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado e amém. O inimigo queria algo sobrenatural. Não que Jesus, Filho de Deus, não tivesse esse poder, porque quando Jesus começa o seu ministério, ele transforma a água em vinho. Mas aqui, Jesus tinha passado 40 dias, 40 noites em jejum. E o inimigo sabia que ele estava com fome, com sede, algo sobrenatural o inimigo queria que Jesus fizesse. Uma transformação, uma demonstração de poder. E no versículo 5 diz: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Está escrito lá no Salmo 91. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O inimigo queria novamente que Jesus o obedecesse. E o Senhor Jesus responde: Não deve se colocar à prova o Senhor Deus. No verso 8, continuando a tentação, diz: E depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares.
Porém, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. O diabo, pelo que você vê, na primeira proposta do diabo, ele diz para o Senhor Jesus transformar aquelas pedras em pães, para fazer algo sobrenatural, algo que mudasse a conjectura e Jesus tivesse o retorno material que ele precisava. Ele passou 40 dias, 40 noites em jejum, estava faminto, com sede, um ser humano normal, porque um ser humano normal, ele tem capacidade, segundo a ciência, de viver no máximo 20 dias sem tomar água. Depois ele acaba degenerando e morre. A pessoa começa a morrer já no primeiro dia sem água, ela vai ficando sem energia, e ela aguenta no máximo 20 dias se ela tiver um bom preparo físico. A maioria antes. Sem comer, a capacidade de raciocínio, a capacidade cognitiva vai diminuindo. Sem açúcar, a pessoa vai ficando sem energia, os pensamentos vão ficando perturbados, e o inimigo sabia isso. O inimigo sabia que Jesus estava ali como um ser humano, carente, necessitado, e ele faz uma oferta que ia depender da própria vontade do Senhor. As pessoas muitas vezes querem agir com uma vontade própria, algo que elas não têm domínio, e elas começam a fazer coisas metendo os pés pelas mãos sem pensar, fazem coisas por impulso, pensam somente em circunstâncias materiais e acabam fazendo errado. Jesus aqui poderia falar assim: eu faço, eu sou o Filho de Deus, eu tenho poder, pedras se transformem agora em pães. Iria acontecer. Jesus tem esse poder. Ele transformou a água em vinho, ele tem poder de fazer o vento parar e a tempestade se acalmar. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele diz: não, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo: olha, não fique preso somente às circunstâncias materiais. Pessoas são tentadas pelo inimigo quando elas dizem: olha, não importa os meios, mas os objetivos. Se você tem um objetivo, você quer satisfazer o seu desejo, não importa como. Faça o que você tiver que fazer. Jesus tinha um desejo de se alimentar. Ele tinha mais do que um desejo, porque ele tinha uma carência, ele tinha uma necessidade física, mas ele não cedeu à proposta do inimigo. Quantos têm cedido à proposta do inimigo? Pessoas que querem demonstrar poder no meio dos homens, pessoas que querem arrebatar para si o poder, pessoas que querem se autoexaltar. Pode ser, às vezes, nem somente uma pessoa, mas uma congregação, uma denominação que se exalte, que começa a se colocar como uma referência maior do que o nome de Jesus. Autoexaltação, poder, nós temos o poder. E se esquecem que a palavra de Deus fala que todo o poder vem do Pai das luzes, que não há sombra de variação, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e eternamente. Jesus dá aqui uma demonstração, dizendo: não, eu vou confiar na palavra do meu Pai. Eu vou confiar naquilo que está escrito lá na lei, desde a antiguidade.
Porque aquela palavra que foi dada a Moisés, ela aponta para a minha pessoa. E eu sei que eu sou o Messias, o enviado, o Salvador, e eu não vou me curvar à tua vontade, diabo. Talvez você diga, mas eu não sou tentado dessa maneira, nem tenho esse poder. Mas você tem a consciência de que você é um escolhido de Deus? Você tem a consciência que Jesus foi usado por Deus para salvar o mundo, e você pode ser usado por Deus para salvar alguém? Você pode orar, impor as mãos, você pode levar um pão, um alimento. Quando você é usado por Deus, Ele usa as tuas mãos para que você imponha sobre as pessoas a tua boca para determinar e orar. Ele usa a tua vida. Ele estava ali e Jesus tinha essa consciência, porque estava escrito na palavra. A palavra diz que nós somos escolhidos por Deus para dar bons frutos para o seu reino. Se você tiver essa consciência, diante de qualquer tentação, você vai dizer: não, eu confio na palavra, eu confio em toda a palavra que procede da boca de Deus, e eu fico na palavra. Você imagina um jejum, 40 noites, 40 dias, um ser humano normal não consegue mais do que 20 dias, e Jesus ainda tem força, mesmo na sua debilitação física, de dizer: não, eu prefiro confiar no alimento que o Senhor me dá, que o meu Pai cuida de mim. Pessoas, quando ele diz: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. As pessoas querem provar Deus. Elas dizem: não, eu jejuei, eu orei, eu busquei, hoje Deus vai me dar uma resposta. Hoje Deus vai ter que responder aquilo que eu quero. Hoje Deus vai estender a mão sobre a minha vida e vai acontecer. Porque se não acontecer, algo está errado. Talvez seja a igreja que eu congrego que não tenha a unção de Deus. Talvez seja o pregador, o pastor que não esteja ungido por Deus. Algo está errado, porque eu paguei um preço. E elas querem provar Deus. Se não acontece, elas dizem: não, então para mim acabou. Chega. Se eu não sentir hoje a unção especial, o sobrenatural de Deus, então para mim terminou. A pessoa acaba ficando frustrada, acaba ficando decepcionada, porque o milagre acontece não quando nós queremos, não quando nós exigimos, não quando nós determinamos, mas quando Deus quiser, porque Ele é o Todo-Poderoso. No momento que Ele se compadecer de nós, o milagre vai acontecer. Muitas vezes a palavra de Deus diz que Deus, Ele prova, Ele deixa circunstâncias ao nosso redor, tribulações, para a gente ser provado, ver aonde vai a nossa posição, a nossa fé. Olha, Jó foi tremendamente provado, mas a palavra de Deus diz que em momento algum ele blasfemou contra Deus. Jesus disse: toda palavra que procede da boca de Deus. A prioridade não é se você hoje sentiu um arrepio, um milagre, um ventinho passando na orelha. Não. A prioridade é a palavra de Deus. Você tem que ficar com a palavra. A palavra vai alimentar a tua alma, o teu espírito.
palavra vai fazer você viver o milagre. Você, eu, nós somos pequenos, pecadores. Não pense que você é melhor do que alguém. Não pense também que você é pior. Pode ser até que seja, mas melhor é difícil. Não coloque Deus à prova. Não queira tentar Deus, pensando que você é o super ungido e que você tem poderes especiais. Hoje pessoas usam de tantas estratégias para manipular, para fazer coisas que não estão na Bíblia. E os incautos, os tolos, acabam caindo nisso, sendo induzidos e participantes do erro. Por quê? Não ficam com a prioridade que é a palavra. Elas querem algo sobrenatural. Elas querem algo que elas possam ver. Elas querem algo que elas possam sentir de imediato. Quantas vezes o inimigo brinca com essas pessoas porque elas estão colocando Deus à prova? Nós temos que pensar sobre isso. Depois, lá na terceira tentação, o diabo leva o Senhor Jesus ao alto do monte, mostra os reinos, as cidades, o mundo, o esplendor, e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele queria Jesus de joelho. O diabo, ele quer alguém de joelho para demonstrar poder, porque ele tem poder. Novamente ele vem com materialidade. Se prostrado me adorares. Quer dizer, se você se sujeitar ao diabo, ele vai dar coisas boas para você. Bens materiais, o carro, o comércio, etc. E aí você mostra aquelas bênçãos e você diz: olha o que o Senhor me deu. Será que foi Deus que te deu? Será que Deus, Ele agiu no teu coração, transformando aquele coração empedrado num coração de carne, cheio de amor? Um coração que Ele possa receber lá no seu reino? Ou será que naquele momento de transição Ele vai dizer: aqui você não passa, porque esse caminho é o caminho santo. Todas aquelas coisas que você tem, que você tinha lá elas ficaram, porque você foi ganancioso, você foi explorador, você quis ter mais poder do que eu, porque você demonstrou poder em cima das minhas ovelhas. E no final ele vai dizer: olha, você tinha muitas coisas, mas eu nunca te dei, porque eu nunca te conheci. Daí você vai dizer: não, mas para Salomão Deus deu riqueza. A palavra de Deus lá no Antigo Testamento fala que não houve homem mais próspero que Salomão. Salomão, ele começou pedindo sabedoria, e Deus diz: olha, eu vou te acrescentar tesouros, prata, ouro. Abraão, a mesma coisa, um homem próspero. Agora eu te pergunto, na nova aliança, naquele sangue derramado na cruz que Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança, o Novo Testamento, quantos Deus enriqueceu? Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Paulo construía tendas para sobreviver. Eu vejo que Jesus disse que ele, o Filho do Homem, não tinha onde repousar a cabeça. Eu leio que quando foram cobrar o imposto de Pedro e Jesus, Jesus não tinha uma dracma para pagar o imposto. Ele teve que dar ordem a um peixe que pegasse uma moeda lá no fundo do mar, para que Pedro fosse lá, pescasse aquele peixe, abrisse a sua barriga, tirasse o dracma, o starter,
seja lá a moeda que fosse, pagasse o imposto. Eles não tinham um grande dinheiro, não tinham uma grande soma. Pedro era pescador, ele vai indo em direção ao templo, ele vê um pedinte lá na porta, e esse pedinte pede uma esmola. Pedro olha para ele, fixa o olhar nele e vê que ele tem fé. Ele disse: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Faz um milagre instantâneo na hora. Mas ele não foi um homem rico, nem Paulo, nem outros exemplos, que as pessoas fossem dizer: não, eu vou até Pedro, porque ele era um simples pescador. Hoje ele se tornou uma JBS, um grande empresário. Nossa, eu tenho que ver isso. Eu tenho que seguir o mesmo Deus que Pedro, porque assim ele vai me fazer milionário. Na Nova Aliança você vê discípulos de Jesus, apóstolos, pagando um alto preço para pregar o Evangelho. Hoje você é convidado a ir na igreja porque Deus vai te enriquecer. E isso passa a ser a necessidade material de muitos que estão carentes. E eles esquecem o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E as pessoas acabam pensando só em coisas materiais. Olha, tudo isto te darei se prostrardes me adorares. Se você ficar aí ajoelhado, se prostrado na minha presença, eu vou te dar. Vou te dar tantas coisas, meu filho. E aí você vai, faz aquela participação, dá o seu tudo e espera receber algo de Deus. Que você nunca leu. Que a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas eu vos acrescentarei. Deus, ele tem um propósito. Ele pode até fazer de você uma pessoa muito próspera, desde que você não tenha sonhos para o seu próprio deleite. Porque ele diz: pedi não recebeis, porque pedis mal. Pedis para o próprio deleite. Ou seja, você pede só para você querer ostentar, para você falar: olha o que Deus me deu. Será que é Deus que te deu? Será que Deus ele conquista as pessoas pelo poder material? Ou pelo poder da graça que transforma o coração, que faz você olhar para o espelho e falar: eu sou um mísero pecador, e o que eu tenho eu devo a Deus, porque por mais que eu fizesse, eu não sou merecedor. Qual é o conceito que você tem dentro de você? O que te induzem a pensar no dia a dia? Você vê que novamente a materialidade ela veio imperar aqui na tentação de Satanás. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E aí Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus agora ele mostra que ele é o Todo-Poderoso. Ele fala: olha, Satanás, chega de blá blá blá, sai, retire-se. Jesus expulsa o diabo. Jesus não fica com entrevista, Jesus não fica com muito lero-lero, ele simplesmente dá uma ordem: retire-se. Quando Jesus via alguém possesso, via alguém endemoniado, alguém que o diabo estava usando, ele dizia: sai dele, espírito imundo. Sai dele. E o diabo saía. Ele disse que ele deixou esse poder aos seus discípulos de impor as mãos sobre os enfermos, eles serem sarados, de repreender
o inimigo no nome dele. Mas para isso, você tem que ser manso e humilde de coração. E reconhecer que não é o teu poder, é o poder do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Ele tem uma promessa de estar no meio de nós. Pessoas querem deturpar a palavra, dizendo, não, vem para cá, que Deus vai te abençoar grandemente. Se você for dizimista, um ofertante habitual, se você der uma oferta alçada grandiosa, Deus vai te honrar. Jesus disse que quando você faz a obrigação, você é um servo inútil. Se a obrigação é dar dízimo e a oferta alçada, não é mérito, é simplesmente o cumprimento da obrigação. Por que que ele vai ter a obrigação de te honrar? Deus vai dar para você o que ele quiser, na hora que ele quiser. Por isso que ele é Deus. E diz a palavra de Deus que ele age por graça. Graça é aquilo que é imerecido, não é o mérito, não é a competição, é simplesmente o favor imerecido de Deus, que olhou para você e se compadeceu, assim como ele fez para aquele que é crente, e ele viu que estava lá no lamaçal, estava prestes a ir lá para o lago de fogo e enxofre, porque estava nas mãos do Satanás, e ele foi lá e disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem para mim. Jesus deu uma ordem, vem. Assim como ele deu a ordem para Satanás, retira-se. Não adianta você ficar aqui, sabe, com lero-lero para cima de mim. E o detalhe, Jesus não ficou doutrinando a Satanás, dizendo, olha, você tem que vir para cá, você tem que ser um espírito bonzinho, olha, você está fazendo mal, você quer mudar o seu coração, você quer agora a partir de hoje ser bonzinho? Eu te dou uma chance. O que você quer? Mas tem religiões que querem doutrinar o mal, e o mal chora, ele pranteia, as pessoas acreditam, ficam alegres e felizes dizendo, nossa, hoje nós doutrinamos 4 espíritos que vieram para a luz. Que maravilha, né? As pessoas são enganadas porque elas não leem a palavra de Deus. Está escrito lá no livro de Oséias, meu povo erra porque não conhece as escrituras. Outros erram porque conhecem as escrituras e distorcem. Aí Jesus dá uma ordem e diz, olha, sai Satanás, vai embora. O diabo você não negocia, o diabo você não se compadece, o diabo simplesmente você expulsa, você fala, vai embora. Sai! A palavra de Deus diz, olha, quando ele vir por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir. Jesus estava com fome, com sede. O que ele fez? Resistiu à proposta do diabo. Hoje, quando você lê as notícias ou liga a TV, ou acessa a internet, você vê que o que mais se fala no Brasil, em todas as capitais e municípios, é corrupção. Por quê? O diabo vai, faz as ofertas e as pessoas sujam a mão. Ganham milhões e milhões que nem vão poder usar porque não tem tantas vidas. E a vida é tão curta e efêmera que em 70 ou 80 anos a pessoa não vai ter tempo para desfrutar aquilo que ela roubou. E vai terminar a sua vida numa cela como um ladrão. Você acha que uma pessoa dessa é salva? Uma pessoa que roubou uma grande maioria da população, de pessoas carentes e necessitadas? Elas quiseram o quê? Poder, reino. Mas o Senhor Jesus disse, olha, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será fiel a um, desprezará o outro. Não podeis servir
a Deus e a Mamon. Mateus 6, versículo 24. As pessoas querem dizer, não, eu tenho riquezas, fiz alguns negocinhos ilícitos, mas eu tenho Deus. Você vê que tinha um deputado que dizia que era crente. Tinha outros que pegavam dinheiro de corrupção, faziam rodinha de mãos dadas e ficavam pedindo a bênção de Deus. Você vê a distorção da palavra? Você vê como as pessoas usam a palavra de Deus ao seu bel prazer? Jesus não fez isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não tem alternativa. Ou você serve a Deus, ou você serve a potestade que Jesus disse, Mamon. Não se sabe de onde esse nome, a origem dele, mas sabe-se que os judeus têm esse nome Mamon como ao Deus do dinheiro, a idolatria. Pessoas ficam idolatrando os seus bens materiais. Você nunca viu isso? Pessoas que compram algo e dizem, olha o que o Senhor me deu, olha como eu sou abençoado. O filho está na droga, a filha na prostituição, a mulher não olha para ele nem ele para a mulher há anos, mas ele diz, olha como eu estou abençoado. No domingo eles se reúnem, se é que vão na igreja, e parecem aquela família do comercial da margarina. Tudo reunido, comendo aquela bolachinha com a manteiguinha, de uma maneira maravilhosa. Tiram fotos e selfies, colocam no Instagram, porque é moda, ou no Facebook, e dizem, a minha família abençoada. Hipocrisia. Que Jesus mais repreendeu dos fariseus, saduceus e dos sacerdotes e dos judeus e dos hebreus era a hipocrisia. A pessoa mostrar aquilo que ela não é. Por que muitos não recebem bênção? Porque não conseguem ser transparentes. Jesus diz que aquele que não confessar os seus pecados nunca vai ser perdoado. A pessoa se esconde. A pessoa diz que ela é muito abençoada. Mas quando você vai ver os frutos daquela pessoa, você fala, coitado, digno de pena, enganado por Satanás e se acha tão abençoado. Olha, não adore nem idolatre seus bens materiais. Siga o Senhor Jesus e adore a Deus. Quando você pega esses exemplos aqui, que Jesus viveu, e a palavra de Deus relata, é para você começar a pensar aonde o inimigo tem tentado a tua vida, ou pior ainda, aonde você se prostrou para o inimigo, aonde você passou a idolatrar e não dar atenção e colocar em primeiro lugar o Senhor Deus, porque a palavra de Deus diz amar a Deus acima de todas as coisas. Hoje pessoas são induzidas a amar a sua casa, o seu carro, e ainda tem alguns que se dizem pastores, que dizem, olha, você recebeu uma empresa, você tem 50 empregados, é pouco, Deus vai te dar muito mais. Nunca nem consultaram o Google para ver as fotos de como anda o povo na Síria ou no Haiti, que foi atingido por terremotos, e as pessoas comendo lixo como se fossem animais, e alguns que estão ali orando por um pedacinho de pão e uma botija de água limpa, porque a água é toda contaminada. São filhos de Deus.
Aí eu te pergunto, se Deus não tem deferência especial, nem faz acepção de pessoas, por que essas que receberam essas empresas, e que esse pastor disse que é pouco, elas têm que receber mais? Porque elas fizeram uma simples campanha, algo que eles dizem que queimou a miséria, porque eles colocam o nome de Fogueira Santa ou qualquer outra coisa? Tudo isso te darei, se prostrardes e me adorares. Satanás tem poder. Jesus não disse que ele não daria. Jesus apenas disse: retire-se, Satanás, vai embora. Quando você receber uma proposta, como aquelas pirâmides que você já ouviu falar, que se aplica 10 e recebe 1000, desconfia. Até o ditado popular diz que quando o milagre é muito grande, até o santo desconfia. O único que pode te fazer progredir e prosperar é Deus. Mas Ele faz na medida que você possa receber. Davi disse: Senhor, que eu não tenha carência de nada, que eu não seja um mendigo que ande na mendigância e venha roubar e envergonhar o teu nome. Mas, Senhor, que eu também não venha a ter em excesso, que eu não seja tão rico para acabar me esquecendo de Ti. Me dá as coisas na medida certa. Deus tem a medida certa para você. Ele é o Deus que não chega atrasado. Ele é o Deus que é junto com aqueles que o buscam e o amam. Ele é o Deus que nos livra do mal. Ele é Deus que abre portas aonde não existe. Ele é o Deus que deixou um nome todo-poderoso e um nome acima de todo nome, que tem poder de expulsar Satanás, e Ele é o nome, que Ele é o assim seja, o amém de Deus para a tua vida. Aí você reflete sobre essa palavra, compara com as Escrituras e vê o que você deseja. Se você quer servir a Deus ou a mamão. Se você quer servir a Deus ou as riquezas. Se a tua resposta for: eu quero servir a Deus, então eu vou te dizer, você começa a servir a Deus quando você entrega a tua vida para Jesus. Quando você recebe o Senhor Jesus como teu único, exclusivo, eterno e suficiente Salvador, você começa a servir a Jesus. Você começa a servir a Deus. E Deus, Ele entra no teu coração. Ele faz morada. E Ele vai mudando o teu entendimento dia após dia. E Ele não deixa que você seja enganado pela potestade. Não. Ele vai transformando os teus desejos, as tuas necessidades. E você olha que muitas coisas que você dava grande valor, assim como disse Paulo, você começa a refutar como esterco, porque não são nada. Porque, como disse Jó, nu eu vim e nu eu voltarei, mas voltarei para a casa do grande rei, para o reino do meu Senhor. E aí você vai ver o Senhor face a face, vai passar a eternidade com Deus. A escolha é tua. Quem quer receber Jesus? Se você ouve à distância, você nunca entregou a vida para Jesus, ou talvez você entregou a vida para Jesus, mas você disse: olha, eu recebi tantas propostas e promessas, eu cheguei a dar tudo, mas não recebi nada. Fiquei tão cansado
que eu virei as costas para o meu Deus. Hoje é momento de você voltar para Deus. É momento de você se reconciliar com Deus. E também é momento de você entregar a tua vida para Jesus. Coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu aprendi que a prioridade na minha vida deve ser a tua palavra. Por isso hoje, Deus, eu quero nesse momento entregar minha vida para Jesus. E eu o recebo agora como meu único, exclusivo e eterno Salvador. Me ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos. Escreve o meu nome no livro da vida e me abençoe, Senhor. Pai querido, eu andava nos teus caminhos, mas por motivos que só eu conheço, e o Senhor também, eu me afastei. Eu procurei em homens, procurei em coisas do mundo, mas hoje eu quero, Senhor, a reconciliação. Eu quero andar nos teus caminhos, Senhor, e eu quero viver o tempo de vitória, o tempo de milagre, o tempo, Deus, que o Senhor trabalha por mim, que o Senhor cuida da minha vida e que o Senhor me abençoa. Por isso, meu Pai, eu estou nesse momento reconciliando com o Senhor agora e eu entrego a minha vida em tuas mãos. Pai querido, olha para nós que estamos aqui e para esses que oram à distância e abençoa, meu Pai, a todos nós com o teu poder, com a virtude do teu Espírito, que nós possamos, meu Pai querido, ser discípulos abençoados e que a tua palavra ela reine no nosso coração, que ela alimente todo dia nossas almas, o nosso espírito, e que diante de todas as provas que o inimigo colocar, nós tenhamos a virtude do teu Espírito para falar em nome de Jesus: fora Satanás. Nós adoramos ao único Deus verdadeiro, que é o Pai de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O decantaralabasubes andalabachai, decantaralabasteves andalabás. Recebe agora a porção dobrada da vitória, recebe a unção de Deus e seja mais do que vitorioso, é o que eu declaro no nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, e amém, e graças a Deus, aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento eu quero orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Pedir, Deus, que o Senhor nos abençoe. Nós reconhecemos, Senhor, que tudo provém das tuas mãos, que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que tem nos abençoado, nos honrado, é o Deus que tem nos guardado e tem feito tudo para que nós sejamos prósperos e vitoriosos. Por isso, meu Pai, recebe agora a nossa oferta, o nosso dízimo e abençoa, Deus, para que a tua casa prospere, para que nós possamos crescer, para que a tua palavra seja o alimento de muitas vidas. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, uma semana de vitória, abençoa cada um de nós, fica ao nosso lado, abençoa os nossos filhos e filhas, abençoa, meu Pai, essa cidade, abençoa a nossa parentela, os vizinhos, derrama, meu Pai, da tua virtude e do teu poder, e que a tua graça seja no nosso coração, que a tua compaixão seja presente em todos os dias da nossa vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Amém e graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória, 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 glórias. Aleluias.